Olá, me chamo Mabel Soares Bastro, sou licenciada em Geografia pela Universidade Federal do Acre e pós-graduanda em Neuroeducação. O título deste trabalho é Depositar ou Dialogar sobre os Conteúdos? Relato de experiência no estágio supervisionado em Geografia 3. Este trabalho ele foi desenvolvido a partir das regências ministradas e desenvolvidas em uma escola estadual localizada em Rio Branco, Acre, para os alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio no período de, abre aspas, pós-pandemia, fecha aspas, da Covid-19. Ele tem como objetivo trazer em forma de relato de experiência as vivências que foram observadas em sala de aula, que envolvem as problemáticas sobre os modelos de ensino e a formação do professor, as diferenças entre o planejamento pré-aula e o cotidiano visto em sala, além de problematizar o ensino tradicional aplicado na escola observada, que diverge das orientações curriculares da própria instituição e a dificuldade do docente de estabelecer um ensino que seja emancipador e respeitoso. Bom, o estágio curricular supervisionado em Geografia é um componente curricular de extrema importância, pois é a partir dele que os discentes constroem um embasamento acerca da realidade da profissão docente. O estágio é a possibilidade de colocar o que foi aprendido em teste, seu repertório de conhecimento e técnicas de ensino para efetivar a relação teórica-prática das aulas. Esta pesquisa ela ocorreu após o planejamento pré-regência, onde nós conhecemos os alunos e observamos eles durante uma aula. E a maneira como aquela aula se desenvolvia era totalmente tradicional. Durante o planejamento, nós vimos que uma aula haveria de acontecer de forma dialogada, ou seja, se recusar a replicar o ensino, abre aspas, bancário, fecha aspas, onde os educandos são vistos como depositários e o educador como depositante, como aborda Paulo Freire. Mas acontece que não vimos isso na prática. Por uma educação bancária, entende-se um modelo onde o aluno não há nada a oferecer para nós docentes, e sim, nós enxergamos eles apenas como se fossem depositários dos nossos conhecimentos, sem ao menos entender a importância daquele conteúdo a ser aprendido, tanto para nós quanto para os próprios alunos. A própria escola havia trazido, com essa mesma intenção, a ideia de que o aluno deveria estabelecer essa conexão de aprendizado, compartilhando seus conhecimentos com a chamada, abre aspas, sala invertida, fecha aspas. Mas o que foi observado é que as aulas elas se desenvolviam da mesma forma tradicional, onde o professor fala e o aluno apenas ouve. O ensino tradicional, ele condiciona o aluno a agir de forma automática, ou seja, ele vai para a escola, o professor passa a atividade e o aluno escreve. Não há interação entre eles. Para muitos alunos, ir para a escola muitas vezes se dá de forma obrigatória, o que impacta na compreensão do aluno e muitas vezes essa compreensão não é requerida pelo professor, já que não é estabelecida essa conexão entre ambos. Durante o processo de aprendizado no estágio supervisionado, se vem este questionamento de que se é fácil sair desse tipo de ensino tradicional, resumido na transferência de conhecimento de professor para aluno. E durante esta experiência que nós tivemos, a resposta é absolutamente não. Muitas vezes em sala, ou na maioria das vezes, os próprios alunos, os próprios estagiários, se viram neste ensino tradicional, onde se resumia na explicação, na escrita no quadro, atividade, e este tipo de ensino se resultava em alunos totalmente dispersos. Foi percebido
que mesmo após todas essas leituras e planejamentos, estávamos começando a nos vincular à ideia de que um ensino, para ele ser absorvido, ele só é absorvido se ele for escrevendo no quadro ou depositado no caderno. E na maioria das vezes o aprendizado não acontece dessa forma. Este tipo de prática se caracteriza na imitação de modelos trazidos por Pimenta e Lima, 2016, que corresponde na reprodução da prática enquanto observação durante o desenvolvimento docente e que deve ser superada. A ausência de recursos em escolas públicas, como a falta de instrumentos para a produção de outros tipos de materiais, dificulta o professor de ministrar uma aula que seja diferenciada e que facilitaria na assimilação do conteúdo. Relacionando todos os acontecimentos dessa experiência de estágio supervisionado, percebemos que ser professor, apesar de todas as limitações presentes na escola, está longe de apenas repassar o conteúdo aos alunos. Está longe de apenas permanecer neste ensino, que é um ensino bancário. Ensinar exige o conhecimento pré-estabelecido que o aluno possui e a obrigação de mantê-lo em um lugar central, de maneira que enxergue a escola não como obrigação, mas um lugar necessário para a sua formação como ser humano e não apenas uma força para o mercado de trabalho. Finalizo aqui meu trabalho. Obrigada pela atenção.